Seguimos. Entonces, decía que muchas gracias por la intervención, Paco, y por habernos dado ese ánimo y ese mensaje de que tenemos que trabajar el día a día después de irnos de este encuentro. Vamos a continuar con el panel, y en este caso tenemos con nosotros a la Fundación Calouste Gulbenkian. Me atrevería a decir que no necesita presentación porque bueno, pues es una fundación que todos conocemos, por suerte, porque bueno, pues gracias a su potencia, gracias a su trabajo, pues es un ejemplo de lo que las fundaciones pueden hacer por la sociedad. Ellos trabajan principalmente en el campo de la cultura, en el campo de la inclusión social, en el campo de la academia, pero también están muy comprometidos con los objetivos de desarrollo sostenible. Y entonces tenemos aquí a Joao de Almeida Pedro, que ha tenido a bien acompañarnos. Te agradecemos el haber venido hasta Mérida y la audiencia es toda tuya para que nos cuentes un poquito lo que hacéis desde la Fundación en torno a los ODS y cómo creéis que los ODS realmente y las fundaciones pueden contribuir a esa Agenda 2030. Tienes la palabra. Buenos dias a todos. Este é o meu espanhol, porque gosto demasiado dos espanhóis para assassinar o castelhano com o meu mau portanhol. Portanto, vou tentar falar despacito, despacito. É um êxito global. Eu tinha alguns slides para mostrar, mas enquanto me metem... Graças. Obrigado. Mais do que falar sobre o papel, sobre como é que os ODS estão a ser incluídos no trabalho da Fundação Calouste Gulbenkian ou do trabalho da Fundação Calouste Gulbenkian, eu venho aqui fazer um bocado o papel do mal da fita e apelar à vossa reflexão sobre o trabalho que todos nós fazemos como fundações. E a primeira metáfora que eu irei criar tem a ver com um conto que é o conto de Natal, o conto de Natividad, de Charles Dickens, com 3 fantasmas, 3 espíritos. E vou falar primeiro do fantasma do passado. E o fantasma do passado... E o fantasma do passado chama-se Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, que existem desde 2000. Portanto, fico muito contente por finalmente ter companhia nesta luta global, que é o desenvolvimento de todos para todos, de tantas fundações em 2019, mas gostaria de relembrar que já existiam objetivos de desenvolvimento comum ao mundo, não como um todo, mas apenas focado no mundo em desenvolvimento, chamado Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. Estes Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, nomeadamente o seu número 8, é a cópia do número 17. Portanto, finalmente chegaram mais parceiros para esta luta, que é a igualdade entre toda a raça humana. As grandes mudanças começaram a ser discutidas em 2010. A Fundação Calouste Gulbenkian envolveu-se na discussão das transições dos ODMs para os ODS em 2012 como pseudo-representante da classe da filantropia. Mais do que falar em fundações, temos que começar a falar em filantropia. E as fundações são uma forma de filantropia institucional. Dentro desta sala temos filantropia comunitária, temos filantropia familiar, temos filantropia corporativa. Tudo isto cria este conceito de fundações, que estas diferenças que existem é que podem fazer e ajudar a fazer alguma mudança. Mas para isso temos que compreender a capacidade que cada uma destas fundações tem, qual é o seu DNA, para conseguir perceber melhor como é que podemos trabalhar em conjunto. E se nós, nos ODM, estávamos focados nos países em desenvolvimento, nós, nos ODS, estamos focados em 196 países. Se nós estávamos apenas preocupados com objetivos sociais, agora estamos preocupados com objetivos sociais, ambientais e, acima de tudo, económicos. Sem dinheiro para pôr um prato de comida ao final do dia, não há desenvolvimento. E esta é uma das grandes questões que temos que começar a pensar cada vez mais. Sem desenvolvimento económico, não há desenvolvimento social. Se estávamos numa lógica assistencialista, mudámos para uma lógica de investimento. Deixámos de falar em gastos para começar a falar em investimentos. Deixámos de falar em assistência apenas pública e começamos a falar em assistência pública e privada. E foi aqui que as fundações e as filantropias foram chamadas. O primeiro conceito para a filantropia não foi nos inserir como peça do terceiro setor, como parte do setor social, mas sim como parte do setor privado. Aqueles que têm o dinheiro para investir,
porque para atingir todos os objetivos de desenvolvimento do milénio, prevê-se que são necessários 70 trilhões de dólares. Ora, não há dinheiro no público, o privado existe algum dinheiro, mas é para gerar mais dinheiro, portanto, quem mais para ter dinheiro do que não as fundações? E é assim que olham para nós no contexto internacional. Aqueles que têm o dinheiro. Somos uma máquina multibanco, onde as pessoas chegam, têm um projeto, apresentam o seu projeto e nós entregamos um cheque e no final do dia vamos à festa, à cena de networking, de cortar a fita. Essa mudança está a acontecer desde 2012 e sinto que em 2019 já não somos só um banco, uma caixa multibanco. Se nós tínhamos dados estáticos, agora temos dados em tempo real, temos que começar cada vez mais a preocupar-nos com a monitorização e com a partilha de resultados. Ontem falou-se que Espanha chegou tarde, mas chegou em força, e é verdade, ainda não fez já fez o seu primeiro relatório voluntário e vai fazê-lo outra vez em breve. Portugal também o fez em 2018 e já apresenta esses resultados relativamente aos objetivos de desenvolvimento aos sustentáveis. Se apenas envolvia governos e policy makers, agora também envolve todas as pessoas. E este era o fantasma do passado que eu vos queria mostrar. O fantasma do passado que bem recentemente transformou e criou 5 palavras, todas elas começadas por P. Este é um slide que eu retirei do Guardian em 2015, e em 2015 ainda não se falava em prosperidade, falava-se em dignidade. Mas obviamente que algumas forças políticas e forças económicas no mundo tiraram a dignidade humana para colocar a palavra prosperidade. Conseguimos assentar nas pessoas, no planeta e nas parcerias. São as únicas 3 que não sofreram grandes transformações. E trocámos a justiça pela paz. Mais uma vez porque a palavra justiça também incomodava algumas potências mundiais. E então optámos pela paz. À volta destes 5 P's, que resulta em inglês, resulta em castelhano e resulta em português, temos o sítio onde nós trabalhamos. E quando nós olhamos para as fundações e a forma como elas podem encaixar nos objetivos de desenvolvimento sustentável, temos que olhar qual é que é a nossa principal preocupação. E aí sim, depois destes 5 P's, podemos identificar qual é o nosso objetivo e dentro do nosso objetivo podemos identificar as nossas metas. E metas, temos 169 metas à nossa escolha, entre aspas. Quando digo à nossa escolha, não é uma carta de restaurante, mas é uma cartilha que nos pode ajudar a perceber de que forma é que o trabalho que já fazemos já encaixa naquilo que são os objetivos de toda a humanidade. Estes são os 17, todos os conhecem bem. Como é que nós, a filantropia, e agora falo não só pela Fundação, mas também pela representatividade que tínhamos do Global Partnership for Effective Development Cooperation, que era e é um braço da OCDE, que estão representados governos do Sul, governos do Norte, governos da esquerda, governos da direita, das ilhas, dos continentes, que estão representados o setor privado, os sindicatos e as fundações também foram chamadas a estarem presentes. E foram definidos que desde 2012 que nós sabíamos quais são os objetivos onde queremos o mundo, mas não sabíamos como é que vamos chegar até aí. E então, os 4 critérios que foram definidos logo desde o princípio foi a propriedade das prioridades de desenvolvimento. E é isto que nós, fundações, também temos que fazer. Temos que considerar como nossas as prioridades deste desenvolvimento. Foco em resultado. Cada vez mais não importa fazer a diferença, importa fazer a mudança. Temos que nos focar em resultados. Não em casas construídas, não, sem desprimor, não em casas construídas, em casas com energia, mas em famílias que com essas casas e com essa energia puderam transformar e sair do ciclo vicioso de pobreza. Desenvolvimento de parcerias de desenvolvimento que sejam inclusivas, que coloquem as comunidades, os governos e os setores privados dentro e de igualdade nas decisões que se tomam. A transparência e aquilo que ontem foi falado, que foi a prestação de contas. Cada vez mais temos que saber prestar contas ao público. E prestar contas é falar do mal que fizemos e como é que o podemos fazer bem. E em 2016 acrescentámos o Leave No One Behind. Isto foi uma proposta feita pelo governo do México, que foi aceito por todos os restantes, e o Leave No One Behind volta a aproximar o Norte e o Sul, pois os nossos objetivos são as populações mais vulneráveis. E as populações mais vulneráveis em África ou no Sudoeste Asiático têm exatamente os mesmos problemas que na Europa ou nos Estados Unidos da América. Não têm capacidade para alimentar os seus filhos e para lhes dar uma educação e uma saúde de respeito.
ferramentas de forma muito rápida que nós, Fundação, temos vindo a apoiar e que temos vindo também a usar como ferramenta para o nosso trabalho. Uma delas é os SDG Funders, que é uma plataforma de como é que as fundações estão a trabalhar nos SDGs e onde reportamos os nossos dados económicos. Onde é que os nossos investimentos foram feitos e em que ODS é que foram feitos. Isto dá-nos a visibilidade e dá-nos a sustentabilidade para termos maior capacidade de negociação. E agora entro no fantasma do futuro. Os dados estão disponibilizados depois localmente por ODS e por país e é identificado quem deu para quem deu. E os dados são disponíveis desde 2000. Também na Europa nós temos uma fundação alemã, a Bertelsmann, que desenvolve desde 2016 o SDG Index and Dashboard Reports para todos os países da União Europeia. É uma boa zona de identificação de quais é que são os pontos fracos país a país, ODS a ODS, e também às vezes meta por meta. E depois há alguns produtos derivados que têm a ver com a governance, com a boa governação ao nível destes mesmos países e que se ligam com as políticas, as coerências das políticas de desenvolvimento, que já não é um chavão da área dos países em vias de desenvolvimento, mas que também já é um chavão apropriado por toda a Europa, por todos os Estados do Norte. Este era o exemplo de Portugal. Nós reportamos muito pouco. Por exemplo, a Fundação Gulbenkian, durante estes 5 anos, não contribuiu só com 3 milhões de euros, contribuiu com 10 vezes este valor, mas apenas este foi o que foi rastreado na altura e nós ainda não começámos a dar os resultados para trás de 2015. Mas, como podem ver, existe isto para a Espanha, existe isto para todos os países do mundo e podem ver qual é o ranking de participação das várias fundações para os SDGs. Isto é um exemplo que as Nações Unidas desenvolveram, que é uma plataforma de partilha de projetos que têm a ver com as SDGs e aconselho vivamente que todas as fundações carreguem todos os projetos em que estejam envolvidos, que estão relacionados com os SDGs, para verificar a meta, os parceiros. Como podem ver, apenas nós só existem ainda 4.000 parcerias registadas ao nível mundial. Portanto, quando nós falamos que Portugal e Espanha estão atrasados, não estamos atrasados. O mundo está atrasado, já estamos a 1/3 do caminho e só 4.000 parcerias é que até agora é que foram colocadas online. Portugal está no nível 31 dos SDGs, de 156, nem todos os países estão a conseguir acompanhar e fazer o reporte. Espanha estava no 27, portanto não estamos assim tão à frente. E há problemas. O facto dos SDGs, do Sustainable Development Goals, terem trazido para a agenda os países em desenvolvimento também trouxeram verdadeiros problemas. Se, por exemplo, a malária mata 1 milhão de pessoas por ano, e nós achamos isto uma catástrofe, fiquem a saber que 49 milhões de pessoas morrem por ano por causa da hipertensão em África e na América Latina. 1 milhão comparado com 49, mas a nossa grande preocupação na área de desenvolvimento continua a ser a malária. Se 800 milhões de pessoas sofrem fome, existem 2 bilhões que são obesas e que têm problemas derivados dessa mesma obesidade. Portanto, quando trouxemos não só novos países, mas também velhos problemas que achávamos que não existia nos países em vias de desenvolvimento, mas que na realidade são o que troncam o desenvolvimento desses mesmos países. A dar um exemplo positivo, uma das grandes críticas é que os SDGs, apesar de serem bastante extensos, não cobriam todas as áreas. E uma das áreas que não havia coberta era a área cultural. Mas existe, as culturas estão dispersas pelas várias metas e o Governo de Espanha foi quem apoiou a Unesco a criar uma roadmap para os indicadores na área da cultura. Queria deixar este exemplo positivo, que o Governo de Espanha apoiou a Unesco a pôr a cultura também no centro dos SDGs e era algo que preocupava algumas fundações, particularmente a minha, pois temos um grande apoio na área da cultura. Queria só terminar. Existe uma expressão de quando nós ouvimos cascos no pátio, devemos pensar em cavalos e não em zebras. E realmente as pessoas, quando olham para as fundações, pensam cavalos, pensam que só temos é dinheiro. Mas nós, na verdade, somos zebras, porque nós temos alguma capacidade económica, mas também temos capacidade técnica. E somos neutros, somos independentes e temos uma capacidade de criar risco. E quando nós, de lidar com esse risco, quando nós, fundações, temos a capacidade de implementar pilotos e apoiar o seu upscaling, em vez de zebras, podemos nos transformar nos unicórnios que as fundações e que o mundo precisa. Cada vez mais líderes que ajudem a uma mudança sustentável e sustentada. Obrigado. Muchas gracias, Joao, y muchas gracias por este panorama que nos has presentado
haciendo referencia a ese cuento que todos tenemos en mente y que todos vimos y hemos leído o hemos visto en la televisión, de ese pasado, presente y futuro, y ese panorama que nos has dado de la relación entre las fundaciones y las ODS, y con esos datos más concretos en el caso de Portugal. Estuvimos hablando ayer un rato sobre este tema. Y escuchándote, pues también me surge una duda, ¿no?, de que estuvimos planteando. Está claro que los ODS marcan un camino, por decirlo de alguna manera, organizado, a través del cual las fundaciones se pueden orientar para aplicar de manera más efectiva su trabajo, digámoslo así. Pero también escuchándote, entiendo que en un momento dado, mal planteado, eso puede restringir el trabajo propio de las fundaciones y la independencia que tienen las fundaciones a la hora de realizar su trabajo o poner en práctica sus objetivos o aquellos objetivos para los que fueron creadas. ¿Hasta qué punto ves ese equilibrio posible entre los ODS? Porque todos creemos aquí, estamos aquí hablando de eso, de que es algo positivo, algo positivo para la humanidad y algo a que las fundaciones tienen que contribuir, pero ¿hasta qué punto los ODS pueden hacernos, algunas fundaciones, olvidar un poco o dificultar aquellos objetivos que tenemos marcados en nuestros estatutos, en nuestras misiones? Olá, eu vou começar por discordar. Os ODS não marcam o caminho. Os ODS mostram o fim desse caminho. O caminho somos nós que o fazemos. Acércate ao micro. O caminho somos nós que o fazemos, e acho que somos um bocadinho Alice no País das Maravilhas. Quando nós não sabemos para onde queremos ir, qualquer caminho serve. Mas não é bem assim, e com os ODS é-nos dadas metas. O que eu penso é que nós, fundações, sem pôr em causa a nossa independência, sem pôr em causa os objetivos estatutários das próprias fundações, temos que olhar para além desses objetivos. Se o nosso objetivo é formar recursos humanos na área da saúde, nós não podemos, e não há, existe uma meta sobre a capacitação de recursos humanos em países em vias de desenvolvimento, mas temos que começar a pensar nas outras metas dentro, por exemplo, do objetivo 3 da saúde. Por exemplo, dá um exemplo mais específico, conheço melhor, para a área da saúde. Mais do que formar profissionais de saúde como objetivo final de uma fundação, temos que pensar como é que a formação desses profissionais de saúde ajudou a diminuir as taxas de mortalidade nesse país por determinadas doenças, ou como é que ajudou a aumentar a taxa de vida, a taxa de esperança de vida desses países. Portanto, a forma de não perdermos a independência e a forma como trabalhamos é olhar para lá dos resultados imediatos e começarmos a olhar para os impactos que nós verdadeiramente ajudamos a causar. Também perdermos alguma da nossa humildade ou da nossa falta de visibilidade através do facto de começarmos a assumir que o que nós fazemos em conjunto com outras fundações, várias somas de vários resultados pequenos podem ajudar a fazer grandes mudanças. Não precisamos de repente de irmos todos começar a trabalhar a uma escala nacional, mas o nosso trabalho ao nível local, somado com outra fundação que faz outro trabalho a nível local, vão ajudar a alterar os indicadores desse país. E é isso que nós temos que começar a pensar, e é assim que nós devemos olhar para os ODS, não como caminho, mas como os resultados que se pretendem atingir. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí. Venga, María José. Sim, eu gosto muito deste voluntariado. Não lhe parece, João Pedro, que aquilo que nos trouxe aqui é muito mais do que filantropia? Que eu vim falar, o que eu apresentei, e eu não vindo de uma área filantrópica, mas fazendo parte agora, sendo agora um filantropo, percebi que a filantropia está associada a um espírito de dar. E o que estamos agora aqui a conversar é que esse espírito de dar tem que se manter, mas tem que ser reforçado com a prova, com a criação da evidência e com a transformação da sociedade, com o impacto que temos. Porque vamos ver uma coisa, se fosse fácil, os governos já fazem.
Portanto, o que nós temos para fazer é o difícil. Dar é fácil, medir como demos e medir como impactamos a sociedade, aí é que está o difícil, aí é que está o desafio que os ODS levantam à área filantrópica. Portanto, mais do que continuarmos a pensar de quais é que são os resultados que os ODS nos colocam pela frente, é necessário fazer 2 passos atrás e refletirmos sobre a nossa existência como instituições e pensarmos o que é que queremos fazer, como queremos fazer e como queremos medir. Deixar de ter medo de dizer correu mal, começarmos a criar uma academia de erro. Toda a gente fala nas academias do certo, nós temos que começar a criar também as academias do erro, porque para nós não é uma vergonha dizer que correu mal. Temos que deixar de ter essa vergonha, porque os nossos constituintes vivem na nossa própria casa. Nós não temos que prestar contas a contribuintes, não temos que prestar contas a eleitores. Alguns têm que prestar contas aos seus órgãos de administração, mas temos uma liberdade diferente para continuarmos a errar e com esses erros ensinar outros a fazerem bem. A nossa golden share está na capacidade de fazer projetos piloto y apoyar os seus upscalings. Allí tenemos una pregunta. Manuel, ¿levantas la mano para que te vean? Sí. Y te pasen el micro. Te presentas, por favor, dices la institución a la que representas y preguntas. Sí, buenas tardes. Como preámbulo, decir que se ha citado a las elecciones europeas por el moderador y a la necesidad de llevar a los parlamentarios la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Preséntate, sí, preséntate. Sí. Iba a centrar el tema. Me llamo Manuel López Rico, represento aquí a la Fundación para la Autonomía y Apoyo a las Personas con Discapacidad FUTUE, una entidad hermana de la que Paco Valverde acaba de decir, y ambas pertenecemos a la Asociación de Fundaciones de Extremadura. Y por pertenecer a la Asociación de Fundaciones de Extremadura participamos también en la plataforma del tercer sector de acción social que también se citó ayer. Representamos a la sociedad civil organizada en Extremadura y estamos formados por AFES, que ya le he dicho, Cáritas, Cruz Roja, la Red Europea para la Pobreza, la ONCE, el CERMI y el voluntariado. Pues bien, en el decálogo de propuestas que la plataforma del tercer sector ha hecho a las elecciones autonómicas, que hemos enviado a todos los partidos políticos y que también se han mandado a los parlamentarios europeos, en las autonómicas, el primer punto dice literalmente que la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible orienten todas las políticas e iniciativas autonómicas, se incluyan en los presupuestos generales de la comunidad autónoma para lograr un cambio en el modelo social. Esta ha sido la propuesta y la participación de la plataforma en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Entiendo que es un comentario a lo que hemos dicho antes, no al propio ponente, y bueno, pues es un ejemplo a seguir de lo que podemos hacer de cara a las próximas elecciones generales. No sé si hay algún otro comentario por parte del público. Yo tengo otra pregunta para Joao, también un poco en esta línea, porque si hablamos de elecciones que están ahí, que creo que van a ser bastante importantes y cruciales de cara a lo que nos deparan los próximos 5 años, has hablado del pasado, presente y del futuro. Pero ¿cómo ves tú el futuro y a qué barreras, y sobre todo estamos hablando de ODS, crees que las fundaciones nos vamos a enfrentar más allá de esos desafíos que mencionaba ayer Cristina Gallat de comunicación, de implementación, de liderazgo y de puesta en práctica? ¿Cómo ves tú en este panorama que ves de futuro que nosotros podremos actuar ante el escenario que tenemos actualmente? O sea, ya vinculamos el futuro con el presente a nivel global, donde parece que las preocupaciones van por otra línea y que los ODS solamente somos unos pocos los que realmente nos preocupamos por ello. ¿Qué barreras ves ahí y cómo ves tú ese futuro de manera optimista, pragmática, pesimista? A minha visão do mundo conforme o dia.
Eu confesso, com todo o respeito pela autonomia de cada região, que me assusta o Brexit, que me assusta o que se passa na Catalunha, que me assusta o que se passa com as dúvidas que temos sobre aquilo que é importante para nós como europeus, que é a União Europeia. Sim, a União Europeia é burocrática, sim, a União Europeia consome muitos recursos dos próprios Estados, mas se não fosse a União Europeia, nem Portugal nem Espanha estavam no nível de desenvolvimento que estão neste momento. E isto é um branqueamento desde 1986 que agora é feito em 2019, isto em termos de política. Não estávamos onde estaríamos neste momento se não fosse a União Europeia, os nossos contributos, mas ainda temos mais a dever ainda temos mais a ganhar do que a dever com a União Europeia, e isso tudo assusta-me. E as fundações têm a capacidade de dialogar, como se pode ver, a Fundação La Caixa e a Fundação Gulbenkian trabalham em conjuntos em projetos de interesse comum onde se complementem. O exemplo é que a Fundação La Caixa tem uma presença muito forte e muito importante em Moçambique, onde a Fundação Carlos Gulbenkian também está. E se a Fundação La Caixa apoia a investigação, a Fundação Carlos Gulbenkian apoia a formação dos profissionais antes de poderem entrar na investigação. E quando ainda há bocado referia, não de forma negativa ou depreciativa, que não devemos só construir casas, só dar energia, mas temos que fazer o passo a seguir, que agora é trazer mais uma fundação que saiba medir o impacto que essas casas e que essa energia deu a essas famílias. E a seguir trazer outra fundação que consiga trazer capacidades de respostas médicas em determinadas regiões. Alguém que consiga dar um apoio à educação. Ou seja, o que nós, fundação, temos é uma forma organizada, mas sem grandes elitismos, em que todos juntos não competimos, mas podemos trabalhar em conjunto. A nós não nos choca ter 10 símbolos dentro de um panfleto, mas a muitos governos choca ter 10 logotipos dentro do mesmo panfleto. A nós isso não nos choca. E se a barreira é aquelas que estão a querer criar, com as divisões assentes em bases culturais que apenas necessitam de respeito e não de divisão nem de fronteira, nós temos a obrigação de continuar a esbater essas barreiras, continuar a aproximar as pessoas e continuar a aproximar objetivos, sem perder a nossa individualidade. Por isso é que eu falo português e penso que quase todos me entendem, por isso é que vocês falam castelhano e eu vos entendo, e por isso é que eu gosto de Andaluzia, e se falasse barranquenha, então ainda me entendia um bocado melhor. Mas... Pues muy obrigado. Joao, creo que de aquí... ¿Quieres hacer un comentario? Sí, a ver. Un último comentario, porque hemos llegado al límite. Yo sabía que 1 hora y media parecía mucho, pero sabía que se nos iba a quedar corto. Pero bueno, de manera breve, Olá, 2 minutos. Sí. Um conhecido filósofo ha dicho que as ideias para cambiar o mundo estão todas inventadas, pero falta cambiarlo, ok? Bom. 2 ou 3 tópicos sobre uma coisa que disseste. É falso maniqueísmo distinguir assistencialismo de transformismo social, porque uno não vive sem o outro. A mim não me interessa se a febre do doente é 40 graus, a mim me interessa que ele não tenha febre. Se eu lá vou a medir se tem 39 ou 40 ou 41, a mim é importante para eu medir meu impacto, mas o mais importante é que o doente não tenha febre, ok? Que o paciente não tenha febre. Uma outra coisa, há que distinguir entre objetivos, digamos assim, últimos e objetivos instrumentais. Quando tu formas um médico para curar pacientes, o importante, claro, não é formar o médico, porque o médico é um instrumento ao serviço da saúde dos cidadãos. E a saúde é o bem maior que nós outros perseguimos. Há que distinguir entre lo que aquilo para que os objetivos tendem, qual é o objetivo? Garantir saúde de qualidade. Lo que queremos, que todas as pessoas tenham nível de saúde bueno. Antes, há conjunto amplio de atividades, de instrumentos, de objetivos instrumentais que tendem a que se atinja este objetivo superior. Por lo tanto, não estou de acordo contigo. Hoje está muito de moda, não estou a dizer que não é importante medir o impacto, pero antes de isso está o homem concreto
a que debe tender a acción de las fundaciones. Nós somos hombres, nós não somos ideias, nós somos hombres concretos com necessidades concretas. Quando eu dou conforto energético a uma pessoa que vive em uma vivenda, quando eu lhe dou uma vivenda nova para que pueda habitar dignamente, isso é muito mais importante do que estarmos a falar em abstrato de los ODS, de los ODM, de medir o impacto. Não estou a dizer que isso não é importante, mas o mais importante é a pessoa concreta a quem nós estamos a ajudar todos os dias. É no dia que nós percamos de vista esse papel como gestores do setor da economia social, estamos todos perdidos, mejor que nos dedicaremos a la política. Muy bien, creo que tienes el derecho a réplica. Portanto, o meu objetivo foi atingido, que era provocar polémica. Primeiro, não, e pensa muito bem. Eu também não estou a pensar mal, porque eu acho que o que você disse tem toda a razão. O meu problema é que eu acho que é neste fórum, onde as fundações estão juntas, tem que existir o passo a seguir ao essencialismo imediato. Eu fico muito contente que você tire a febre ao doente. Eu também espero que fique contente para eu criar um médico que evite que esse doente volte a ter febre. E pronto, então estamos de acordo. Agora, o que eu acho é que não podemos fazer só assistencialismo, não podemos ficar só pelos objetivos operacionais, e as fundações nunca se deverão dedicar à política, mas a criar evidência para mudar políticas. E foi isso que eu disse. E o que eu disse foi que ali está também que deixamos de falar em gastos para falar em investimentos. Deixamos de falar em assistencialismo para falar em trabalho conjunto. Eu fico muito contente, e a Fundação Gulbenkian é um exemplo disso. Nós também construímos casas, e nós também demos essas casas, mas a seguir também construímos bibliotecas. A seguir também demos bolsas para as pessoas que foram para essas casas poderem estudar e aceder ao ensino superior. O que acontece é que não podemos ficar, nomeadamente dentro destes fóruns, pela primeira linha de resposta e com uma consciência tranquila, que demos uma casa a uma pessoa. Porque a nossa consciência tem que continuar-nos a morder os calcanhares até haver pessoas que precisam da nossa ajuda. O nosso grande objetivo é deixarmos de existir. Porque quando nós deixarmos de existir, o nosso trabalho está bem feito. Muy bien, estoy seguro de que la discusión podría continuar, luego quizás durante la comida. Yo creo que ambas posiciones son complementarias perfectamente, y bueno, para eso estamos aquí, pues para ver todos estos puntos de vista. Sí me gustaría añadir, y sobre todo porque como saca el tema de las elecciones europeas y lo que podemos hacer nosotros con respecto a los ODS, y lo que estáis haciendo, por ejemplo, algunas fundaciones ya lanzando esos mensajes y esas demandas para que dentro de los programas electorales el tema y el trabajo de las fundaciones y el tema de los ODS se tenga en cuenta, es que si algo tiene bueno el sector fundacional, tanto en España como en Portugal, es que está bastante bien estructurado, por lo menos a mi entender. Hay dos asociaciones a nivel nacional, como la Asociación Española de Fundaciones y el Centro Portugués de Fundaciones, que la representan, y yo creo que lo ideal y lo suyo, porque conozco el trabajo que están haciendo junto con otras asociaciones, digamos, supranacionales, como pueda ser DAFNE, como pueda ser el Centro Europeo de Fundaciones, es trabajar de la mano con ellos para que ellos realmente puedan canalizar y que puedan ir con la fuerza suficiente representando a todas las fundaciones que estamos aquí presentes y todas las fundaciones que representan, porque ellos necesitan también de ese apoyo nuestro para que cuando se dirigen a los grandes mandatarios que tengan ese respaldo de todas esas fundaciones que les apoyan, porque si nosotros vamos solos va a ser difícil que nos hagan caso, pero precisamente yo creo que una de las cosas que tenemos que poner en valor es esa cooperación tan necesaria de que trabajar juntos, y tenemos la posibilidad de que a través del Centro Portugués y la Asociación Española y como he mencionado otras estructuras mayores podamos canalizar todo ese esfuerzo. No perdamos esa oportunidad que tenemos ahora de cara a las próximas elecciones. Creo que van a ser cruciales y las fundaciones tenemos un papel que jugar para que estos objetivos por los que estamos trabajando puedan ser tenidos en cuenta. Esto ha sido todo en el laboratorio y hasta aquí hemos llegado en esta parte para dar paso al próximo panel. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los panelistas y muchas gracias a los voluntarios.